Olá, bem-vindos de volta à nossa conversa sobre Gênesis. Hoje a gente entra no capítulo 3, um momento chave, né? Conhecido como a queda. Isso mesmo. Vamos explorar Gênesis 3 com alguns comentários para ajudar a gente a entender melhor. A ideia é ver como a dúvida entrou e levou à desobediência, e as consequências disso tudo. Vamos sim. É um capítulo fundamental, né? Mostra como o pecado entrou no mundo e, olha, não foi por acaso. Foi resultado de escolhas, de uma distorção bem inteligente da verdade de Deus. Começa de um jeito bem curioso com a serpente. O texto diz que era a mais astuta. E a pergunta que ela faz para a mulher é capciosa, né? Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Já começa distorcendo um pouco. Exatamente. É tipo plantar a sementinha da desconfiança. E o interessante que os comentários apontam é que a resposta de Eva, ali nos versículos 2 e 3, já tem um detalhe a mais. Ah, é? Qual? Ela diz que Deus falou para não comer e nem tocar no fruto. Esse nem tocar não estava na ordem original. Pode ser uma confusão dela, ou talvez um excesso de zelo, sabe? Mas abre uma brecha. Entendi. Então, ela mesma já deu uma modificada na regra, na cabeça dela. Parece que sim, ou pelo menos foi como ela expressou. E a serpente, bom, ela aproveita na hora. Mente descaradamente. Com certeza vocês não morrerão e vai direto no ponto nevrálgico. Que é? Ataca o caráter de Deus. Diz que Deus está escondendo algo bom, que eles poderiam ser como Deus, conhecendo bem e o mal. É um apelo direto ao orgulho, né? A vontade de ser autônomo. E funciona. A Eva olha para o fruto de outro jeito. Parece bom, é bonito e desejável para ter entendimento. Aí ela come e dá para Adão, que estava com ela. E ele come também. Uma decisão que parece pequena, mas Nossa, as consequências são imediatas. Versículo 7. Então os olhos de ambos foram abertos, e eles perceberam que estavam nus. Não é só a nudez física, é a perda da inocência, a vergonha entrando em cena. e a primeira reação é tentar se cobrir com folhas de figueira. Sim, uma tentativa humana, frágil, né? Os comentários veem isso como símbolo das nossas tentativas de esconder a culpa por nós mesmos, o que nunca é suficiente. E a relação com Deus muda completamente. O som dele no jardim, que talvez antes fosse algo bom, agora causa medo. Eles se escondem. Caramba, que inversão, né? Total. E aí vem a pergunta de Deus: onde está você? As fontes que a gente consultou são unânimes. Não é que Deus não soubesse onde eles estavam. É um chamado para consciência, sabe? Um convite para assumir a responsabilidade. É a graça buscando, mesmo depois do erro. Mas a resposta é medo, vergonha. E quando Deus pergunta diretamente. Nossa, isso soa tão atual. Adão culpa Eva. Exato. E não só culpa Eva, mas diz, a mulher que tu me deste. Joga para Deus também. Exato! E a Eva culpa a serpente. Começa ali o jogo de empurra, né? Essa dificuldade enorme de assumir os próprios atos. Impressionante. E aí vem as sentenças. Sim. Para a serpente, a maldição, a inimizade. E aqui, no versículo 15, tem algo que todo comentário destaca como super importante: o proto-evangelho. A primeira promessa. Isso, a primeira menção de esperança. A promessa de um descendente da mulher, que um dia esmagaria a cabeça da serpente. É um vislumbre de redenção ali, bem no meio do julgamento. Incrível, né? É um contraste muito forte. Porque logo depois vem as outras consequências. Dor para a mulher, o trabalho difícil para o homem, a própria terra é afetada e a sentença da morte física. Você é pó e ao pó voltará. O pecado mexeu com tudo mesmo. Mexeu com toda a estrutura da criação. Mas, olha só, mesmo aí, a misericórdia aparece de novo. Adão chama a esposa de Eva, que significa mãe dos viventes. É um ato de fé, né? Na continuidade da vida, apesar de tudo. É verdade. E aí Deus faz algo muito significativo. Ele mesmo faz roupas de pele para cobrir Adão e Eva. A nossa análise sugere que isso implica o primeiro sacrifício de um animal. Alguém teve que morrer para que eles fossem cobertos. Um prenúncio muito forte do que viria depois, né? Da cobertura do pecado. Fascinante. E por fim, a expulsão do Éden. Para impedir o acesso à árvore da vida,
para que o ser humano não vivesse para sempre nesse estado de pecado. A separação acontece com os querubins guardando o caminho. Bom, olhando para trás, o que a gente tira disso tudo? Olha, esse capítulo é denso. Ele mostra como a tentação funciona, a natureza destrutiva do pecado, que quebra tudo. Relacionamento com Deus, com o próximo, até com a criação. Introduz a morte. Mas, tão importante quanto, revela um Deus que, mesmo julgando, é cheio de graça. Ele busca, ele confronta para restaurar, ele provê cobertura e ele promete redenção. A análise das fontes faz a gente pensar em como essa história tão antiga ainda fala com a gente hoje, né? A tentação de duvidar, de querer ser o próprio Deus, a dificuldade de assumir a responsabilidade, a vergonha. Com certeza. E a pergunta de Deus, onde está você, ela continua ecoando, né? Não como uma acusação final, mas como um convite. Um convite para ser honesto, para se arrepender e encontrar restauração naquele que foi prometido lá atrás, para esmagar a cabeça da serpente. Esperamos que essa análise de Gênesis 3 tenha sido tão instigante para todo mundo quanto foi para nós. Fica o convite para continuarmos essa conversa sobre Gênesis na próxima sessão. Isso aí. E a gente gostaria muito de saber o que vocês estão achando desse nosso bate-papo. Se tiverem perguntas, reflexões, deixem aí nos comentários. A gente se vê na próxima. Até lá. Até lá.